Olá, conselheiro, tudo bem? Vamos falar mais uma vez de lei de organização criminosa, tá? Lei 12.850 de 2013. Agora nós vamos falar sobre os meios de obtenção de prova, assunto muito interessante, porque traz diversos meios de obtenção de prova em que a polícia, ela pode se utilizar, tá? Até institutos novos aqui que são interessantes você ficar atento, tá bom? Olha só, esses meios de obtenção de prova, a primeira informação, eles podem ser utilizados em qualquer fase da persecução penal, ou seja, desde da fase do inquérito policial até mesmo durante o procedimento, tá? Processo penal. Então, qualquer fase da persecução penal pode ser utilizado, tá? Esses meios de obtenção de prova. Veja bem, quais são os tipos de obtenção de prova que nós temos no crime, na lei de organização criminosa. O primeiro delas é a mais importante, a que despenca em prova, inclusive nós vamos separar um resumo só para ela, que é a colaboração premiada. Essa você tem que dominar. A segunda é a ação controlada. Aqui você liga também aquele estudo do flagrante retardado, é aqui também a ação controlada. O acesso a registros telefônicos, fiscais, bancários, comerciais, o acesso, o afastamento ao sigilo financeiro e bancário, tá? A infiltração por policiais, esse também é um assunto muito importante, a cooperação entre órgãos e instituições federais, a captação ambiental e a interceptação telefônica, tá? Nesse caso, nesses dois últimos casos, é até interessante que a licitação para a contratação da empresa que vai captar, esses serviços, tanto da captação ambiental quanto da interceptação telefônica, esse serviço, essa licitação ela pode ser dispensada, tá? Justamente para que não se veja, claro, não fique publicado ali esse serviço e acabem descobrindo que esse serviço está sendo contratado, tá? Nesse resumo nós vamos falar de dois tipos de obtenção de prova que também são importantes, tá? A colaboração premiada nós vamos falar em separado, tá? Primeiro, a infiltração de agente, tá? Olha só, a infiltração de agente, ela é um assunto importante porque ela leva um risco para o próprio agente, E aí ela tem que ser extremamente sigilosa, tá bom? Olha só, como é que funciona, tá? A infiltração, ela só é autorizada, tá? Ela tem que ser solicitada para o juiz, evidentemente, tá? E ela só é autorizada se houver indício de infração penal, e preste muita atenção aqui, não tiver possibilidade de produção de prova, outra possibilidade, não tem outro meio de prova a ser feito, tá? Já tentaram de tudo e tem que infiltrar lá um policial na organização, perigoso, aí pede autorização para o juiz. Quem é que pede essa autorização? Quem é que faz esse requerimento? O delegado, e aí se chama de representação, ele representa pela infiltração e o MP requer, tá? Com a manifestação técnica do delegado, tá bom? Nesse caso, eles mandam esse pedido para o juiz e o juiz, de forma motivada, autoriza ou não essa infiltração. O prazo para a infiltração, preste muita atenção aqui, é de 6 meses até 6 meses, podendo ser renovado esse pedido, tá? Em formas sucessivas, desde que seja necessário, tá bom? O prazo não pode exceder 720 dias para o caso, preste muita atenção aqui, para o caso de infiltração, de investigação de crimes de internet, principalmente pornografia infantil. A infiltração para outros crimes não tem problema, pode passar. A infiltração para investigação de crimes de internet não pode passar de 720 dias, tá bom? O agente infiltrado, esse aqui é mais interessante ainda, ele não comete crime e ele não é punido pelos atos que ele praticou durante a investigação, a infiltração, desde que guarde proporcionalidade, e com a finalidade da investigação, respondendo ele pelos excessos. O que isso quer dizer? Se tu vai botar o cara lá infiltrado como um bandido, e se ele tiver que cometer um crime lá, ele não pode ser penalizado por esse crime porque ele está arriscando a própria vida dele, Então aí ele tem essa causa excludente de ilicitude autorizada pela lei. Evidentemente que isso tem que ser justificado, ou seja, essa atitude dele vai ter que ser justificada, Se ele realmente praticou com excesso, aí ele vai
sair, né? Ele vai ser penalizado por isso, tá? Se ele tiver risco iminente de perigo de vida, essa ação é suspensa imediatamente por requisição do Ministério Público ou a pedido do delegado, por requisição do Ministério Público ou por decisão do delegado, e o delegado dá imediata ciência ao juiz. Veja que aqui o cara está correndo risco de vida, o delegado já toma a decisão, tira o cara da infiltração e depois comunica o juiz, evidentemente, tá? Nunca se esqueça desse meio de obtenção de prova, que é interessante, é um meio perigoso, mas que também costuma cair em prova, tá? Infiltração. E a ação controlada, para finalizar essa aula, é uma ação em que a autoridade policial ela decide por retardar um tipo de flagrante, tá? Para que ele consiga, né, de alguma forma, obter maiores meios de prova, maiores números de prisão, tá? Então ele faz uma ação controlada, ele faz uma ação controlada, tá? Ele está diante de uma espécie de flagrante, ele já pode agir, mas ele controla, ele retarda previamente essa ação dele para que ele consiga, numa ação posterior, juntar mais meios de prova, prender mais pessoas. É interessante que aqui, tá, a ação controlada, ela não precisa de autorização prévia do juiz. Basta que ele comunique ao juiz que ele vai retardar essa ação dele para uma melhor investigação, tá bom? Tudo isso, né, todas essas diligências têm que ser comunicadas, evidentemente, ao juiz e ao Ministério Público, e ali fica tudo restrito a esse tipo, a essas pessoas, né? O juiz, o promotor e o delegado, tá bom, pessoal? São dois outros meios de prova muito importantes e que vale a pena você ficar atento, tá? Bons estudos, siga em frente, boa sorte e até a próxima.